Eu vou te mostrar agora a transformação desse espaço sem graça de 50 metros quadrados em uma clínica dos sonhos para nossa cliente. Uma clínica de odontologia e estética com 2 consultórios, uma recepção super aconchegante, um banheiro, uma copa e um DML. Para descobrir como nós fizemos essa transformação, vem comigo e assista até o final. Oi, oi! Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Medina, arquiteta especialista em clínicas e residências aqui na AIPA Arquitetura e Interiores. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pedidos que a nossa cliente nos fez e como que nós transformamos esses pedidos em soluções para o ambiente, para o local que ela tinha escolhido já para hospedar a clínica dela. Esse vídeo é perfeito para você que está aí nesse processo de descoberta de como que funciona a abertura de uma clínica, como que se pensa algumas soluções ou situações que de repente você vai enfrentar ao começar a dar esse passo, né, de abrir uma clínica. Ou se você ainda não está nesse momento, mas conhece alguém que está, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito essa pessoa. Então, compartilhe e bora lá que eu já vou mostrar tudo que eu prometi. Bom, então eu vou explicar para vocês como que a gente chegou nas soluções com base nos pedidos que a nossa cliente fez. E antes de explicar isso, eu quero só explicar rapidinho para quem nunca contratou um arquiteto na vida ou para quem já contratou em outra situação, quais são as etapas que a gente promove para chegar nessa fase aqui, que geralmente é a fase mais conhecida, que é a fase da planta, né? Então, para quem acha que o trabalho do arquiteto se resume apenas à planta, está muito enganado. A gente passa por todo um processo antes de chegar naquele resultado lá, porque a gente precisa entender o que é necessário para atender as expectativas do nosso cliente. Então, precisamos conhecê-lo. E antes disso, uma informação muito importante. Se você decide fazer uma obra, você deve pensar em contratar uma arquiteta, assim como você pensa na hora de ir numa consulta com uma médica. Por exemplo, se você está com um problema de coração, você vai no cardiologista. Se você precisa de alguma coisa relacionada à pele, você vai numa dermatologista. A mesma situação acontece quando você decide fazer uma obra. Procure uma arquiteta especialista no tipo de obra que você quer executar. Se você vai fazer uma casa, se você vai fazer uma clínica, um restaurante, procure especialistas, porque tem particularidades que geralmente quem é especialista está mais envolvido com aquele tipo de projeto e vai saber conduzir ou solucionar de uma forma melhor. A nossa profissão é muito ampla. E aí, existem várias particularidades que a gente precisa ficar atento. Então, quanto mais especialista no assunto, melhor você vai conseguir alcançar os seus resultados, que aquele profissional vai saber como te conduzir, tá? Casos e casos, mas a maioria das situações é assim que as coisas acontecem. Então, vamos lá. Antes da gente chegar naquela parte da planta que vocês viram, aqui na AIPA, né, no nosso escritório, como é que a gente faz? A gente parte de uma entrevista com o nosso cliente. Então, o nosso cliente precisa nos dizer tudo sobre o que ele precisa, quais são os sonhos, quais são as expectativas, quais são as necessidades, qual é o investimento que ele pretende fazer, qual é o lugar que ele pretende fazer aquele projeto. Essa parte do lugar tem um detalhe especial que eu já conto para vocês. Mas tudo isso antes, é muito importante que a pessoa já tenha clareza. Vamos lá. Não adianta você procurar um profissional sem ter um norte de quanto você pode investir, quanto que você vai gastar, porque é com base nisso que a gente vai saber te dizer quais são as alternativas melhores para encaixar naquele orçamento. Pelo menos no nosso escritório é assim. A gente precisa ter essa base para te dar a melhor opção, seja ela para ela não ser superior nem inferior à sua expectativa de investimento. Com relação às necessidades, isso você precisa ter clareza, por exemplo, qual é o tipo de serviço que você vai oferecer, quem são as pessoas que você pretende atender. Isso é muito importante na hora de pensar em abrir um negócio, em qualquer situação. E uma clínica não é diferente. É muito importante você ter clareza sobre isso, porque aí sim a gente vai ser mais assertivo. É muito chato depois você contratar um profissional e dizer assim, a pessoa não conseguiu acertar o que eu queria, mas talvez é porque você não tinha clareza do que você queria. Aí dificulta muito para a pessoa conseguir traduzir aquilo ali para você. Depois que a gente faz essa entrevista, a gente busca definir as expectativas, os sonhos, as principais necessidades do nosso cliente em uma frase
ou em um conceito, né? Nesse caso específico, o principal objetivo da nossa cliente era trazer uma clínica que fosse acolhedora, que fosse aconchegante, que em todos os momentos, em todos os ambientes, na parte do atendimento, tudo traduz para. Não, a palavra não seria traduz. Tudo leva a pessoa a entender que aquele é um ambiente acolhedor, que aquele é um ambiente aconchegante. Então, ela queria trazer isso para o atendimento dela, mas a clínica é o primeiro contato da pessoa com o atendimento dela. Então, antes mesmo que a recepcionista ou que a profissional fale alguma coisa, o espaço já falou. Se é um espaço que está bagunçado, se é um espaço que está organizado, ali já tem mensagens inconscientes que você já transmitiu para o seu paciente sem você fazer serviço nenhum. Então, para ela, ela já estava consciente da importância disso, e isso é uma prioridade na hora de fazer o projeto. E aí, como é que a gente partiu para quais são os ambientes que ela precisa ter? Então, às vezes, o profissional, né, o dentista, o médico, ele tem clareza de como ele pode conduzir melhor o serviço dele. Ele sabe as etapas, ele estudou e se preparou para isso. Mas tem situações que a norma, que a vigilância sanitária, que a prefeitura, que o condomínio exigem, que muitas das vezes não é do conhecimento desse profissional, desse dentista, desse esteticista, desse médico. E a gente, como profissional da área de arquitetura, vai trazer clareza sobre, olha, isso daqui você não pode abrir mão, porque se você não tiver esse ambiente, a vigilância não vai aprovar, você não vai funcionar dentro dos padrões de qualidade necessários para ter ali o selo, enfim, toda a comprovação de que você está dentro das normas. E aí, nessa situação, a gente tinha, então, a necessidade de uma recepção, uma área do café, copa, um DML, que é um depósito de material de limpeza, um banheiro e 2 consultórios. Para a gente mostrar para a nossa cliente quais eram as possibilidades que o ambiente que ela tinha trazia para ter todos os ambientes, todos esses ambientes dentro do lugar que ela escolheu, a gente precisou conhecer o espaço. Antes mesmo dela alugar, a gente teve essa conversa de o que ela precisava analisar, o que ela precisava observar na hora de locar o espaço, para que, depois que ela alocasse, ela não descobrisse que aquele espaço não funcionaria. Então, a gente deu um direcionamento de um tamanho mínimo para caber 2 consultórios. E aí tinham outros detalhes que só com um olhar mais técnico a gente conseguia dizer se funcionava ou não. Então, antes dela fechar o contrato, a gente fez uma visita e confirmamos tudo. Observamos a parte elétrica, se ela realmente suportava todos os equipamentos que a clínica teria. Observamos se teria um lugar adequado para colocar o compressor. Para quem não sabe, a parte de odontologia exige um compressor e esse compressor tem que estar no lugar adequado dentro de todos os padrões que a norma pede. Se não tiver, a vigilância não libera o funcionamento da clínica. E esse espaço ele tem que ser realmente planejado, porque se não for, ele ocupa um espaço considerável da clínica e você acaba perdendo em área disponível ali para um consultório, para uma recepção ou alguma coisa nesse sentido. Então, isso precisa ser observado. Além disso, como era a entrada, como é que poderiam ser os fluxos, se tinha um espaço adequado para o banheiro, se as instalações elétricas, elétrica já tinha falado, hidráulica, de esgoto, atendiam às necessidades. Então, tudo isso nós observamos, aí ela fechou o contrato e aí sim, a gente começou o desenvolvimento do projeto. Fomos para essa etapa aqui, que é a etapa de levantamento, né, onde a gente averigua tudo isso, inclusive as medidas. E com base nessas informações é que a gente trouxe as primeiras possibilidades de planta para ela, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês. Então, ao invés de a gente já trazer uma solução engessada, a gente faz questão que o profissional participe ativamente dessas decisões. Porque eu tenho um olhar como arquiteta e ele tem um olhar como profissional da saúde, como profissional que vai trabalhar ali. Então, a gente gosta de mostrar opções que vão um pouco além do que a pessoa imaginou. Isso pode ser porque ele vai conseguir ter tudo que ele imaginou, ou porque, de repente, é necessário abrir mão de alguma coisa porque não deu certo, tá? E nessas situações, a gente tem aqui alguns exemplos. Então, essa primeira possibilidade com 2 consultórios, essa segunda possibilidade também com 2 consultórios, essa possibilidade com apenas um consultório, mas com os outros ambientes bem maiores.
Essa outra possibilidade, com um único consultório, mas com duas cadeiras, e aqui abre aspas, tem um detalhe importante do pedido dela. Ela falou: olha, gente, desse jeito não funcionaria para mim, porque eu, quando quero trabalhar essa questão do acolhimento, da empatia, eu preciso privilegiar um bom atendimento, olho no olho, da atenção. Então, eu não consigo cumprir isso se eu dividir as cadeiras, né? Então eu não consigo dar a mesma atenção. E olha só como faz todo sentido a gente entender o ponto de vista do cliente para oferecer para ele a melhor opção. Não é só dividir os ambientes, só fazer uma plantinha. Existe toda uma questão de empatia, de criatividade, para a gente conseguir chegar nesse resultado, que foi o resultado que ela escolheu. Essa aqui é uma opção que está dentro de todos os padrões de bancadas, de tamanhos mínimos. Para quem não sabe, a vigilância exige alguns padrões de ambiente, algumas medidas de bancada, tem situações que podem acontecer no tipo de clínica que não pode acontecer no tipo de outro, dependendo da quantidade de consultórios. Então, tudo isso foi alinhado e a gente chegou nesse resultado aqui que ela escolheu. Essa é uma recepção que acomoda até 5 pessoas, mais a recepcionista. Essa quantidade de pessoas era adequada para as necessidades dela, para o tipo de funcionamento que aconteceria, a dinâmica da rotina da clínica. E uma coisa que ela pediu muito e que a gente conseguiu atender foi ter um espaço de atendimento, olho no olho, em um dos consultórios. Então, em um dos consultórios, a gente privilegiou que ele fosse um pouco maior e que tivesse esse espaço para ela sentar e conversar com esse paciente olho no olho. Assim como em outras situações, esse tipo de atendimento, ele causa uma relação mais empática com o paciente, sabe? Na maioria das vezes, isso se converte a um atendimento mais personalizado, se converte em mais fechamentos, enfim, então isso reflete diretamente no resultado do processo de atendimento com o paciente, tá? E aí, para essas situações, tudo isso foram os pedidos que ela nos fez em relação aos ambientes. Cada ambiente teve um pedido específico, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou convidar você para assistir o próximo vídeo, onde a gente vai falar apenas sobre a recepção. Quais foram os pedidos que ela nos fez, o que a gente conseguiu solucionar para cada ambiente. Mas antes disso, eu vou te mostrar aqui, ó, uma pitadinha de como a gente apresenta esse ambiente antes mesmo da obra começar. Então, a gente apresenta os projetos aqui dessa forma. É um projeto 360 graus, onde o cliente tem condições de ver iluminação, mobiliário, as cores, todos os detalhes do ambiente, para que ele não tenha nenhuma dúvida antes da obra começar. Aquele ambiente vai ficar dessa forma se o projeto for seguido fielmente. Essa opção aqui, a gente apresentou duas possibilidades para essa cliente para recepção. Essa não foi a opção que ela escolheu. Ela escolheu uma outra opção, que é a que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. E só um detalhe. Geralmente no nosso Instagram, esse aqui é @aipa-arquitetura, a gente compartilha os processos de criação, algumas tomadas de decisões, o dia a dia, os bastidores de quando a gente está criando um projeto. Se você tiver curiosidade de saber como isso funciona, como isso acontece, é só seguir o nosso Instagram e se inscrever aqui também no canal, porque aqui eu sempre compartilho decisões de projetos, soluções criativas, pedidos, enfim, tudo relacionado a essa área de arquitetura, interiores e obras. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você quiser saber qual foi o resultado da recepção e também dos outros ambientes da clínica. Um beijo, tchau, tchau.